Forró com futebol. Amostra grátis. Começa agora. Com ele do meu lado, o seu Tito, que tá rindo, tá mais feliz do que pinto no lixo. Vamos falar um pouquinho do jogo do Fluminense. O Fluminense que é o Hyundai, né? Fluminense. Aquele time coreano, outro timezinho chato. Mas o Fluminense também ele não jogou como jogou contra o Borussia Dortmund, né? Ele trocou várias peças e uma competição dessa não poderia ter o Ganso. Infelizmente o Ganso... Você não gostou do Ganso, não? Não, nem eu. Ele é um cracaço, mas assim, ontem para campeonatos carioca, para competição internacional assim, que tem um jogo correria, ele não aguenta mais correr. Ele nunca foi de correr, ele era o passe certo. Ele é um passe, ele é muito bom. Muito bom. Ele bota o cara na cara do gol, mas ontem não era. Mas quando ele foi fazer uma bola de letra, se vocês viram o jogo, é que ele erra o passe, ele dá o passe para o adversário e aí surge o gol do Hyundai, sabe? Do San Hyundai. Então assim, ele foi muito bem substituído, né? E o Fluminense cresceu de produção na saída dele, infelizmente. Quero saber uma coisa do senhor que entende tudo de futebol, viveu a vida toda dentro do campo. Então, assim, que tal, Everaldo? Tem mais uma oportunidade? Vamos dar mais uma oportunidade ou já só que já deu? Ô Jorge, como o nosso centroavante não chuta pro gol, né? Fica difícil dizer para você que ele tem que ficar no time ou não. Ele ajuda na marcação, ele ajuda na hora que o time está precisando ser mais compacto. Tem gente falando isso aqui, que se não der uma oportunidade para ele fazer um golzinho, para ele poder voltar a entrar no jogo. Mas acontece que há muito tempo, eu acho que há muito tempo então. Pois oportunidade ele tem que se ajudar, ele tem que se ajudar, não? A oportunidade foi dada, ele não chuta, ele precisa. Várias oportunidades. Mesmo ele errando, ele tem que chutar. Não, e ontem não foi chute, teve uma bola que passou aqui na cara dele assim, ele ficou emocionado, não entrava com o peito, com a cabeça, com o quê, com a barriga. No segundo gol do Fluminense ontem, por exemplo, o Cano foi chutar a bola dentro da área, o Cano errou, a bola bateu na canela do Cano e foi para o nosso jogador. Ele só errou para o nosso jogador fazer o gol. Se ele acerta, talvez nós não faríamos o gol. Mas ele errou e a bola foi... Mas ele chutou. O negócio é chutar, ele tem que chutar pro gol. O Cano faz isso, ele não faz. Seu Quito, a gente estava lá no estádio e a maior emoção que eu tive, acho que foi a mesma do senhor. Nós tivemos várias emoções, né, Jorge? Mas a camisa do Bernal entrega para o nosso grupo, para o nosso neto. Então, as nossas emoções foram grandes, mas essa foi uma emoção gigantesca. Porque eu pensei no coração do velho não aguentar, eu pensei. Nós estávamos pertinho do túnel de saída, né? E quando o meu neto pediu a camisa que o Bernal tirou, foi uma coisa maravilhosa. Eu não sei se você tem a imagem, sabe? Mas foi muito legal. O próprio jogador postou nas redes sociais dele. Se vocês forem entrar na rede social dele, na do Bernal, vocês vão ver ele entregando a camisa para o nosso neto. Foi maravilhoso. Foi muito bom. E o jogo também foi legal, depois daquele susto. Depois do Fluminense. Vocês viraram o jogo. Você ficou assustado, fala a verdade, confesso. Fiquei, porque assim, se ele faz... Porque na realidade, quando eles fizeram 2-1, eles tiveram mais chance de fazer o terceiro justo? Do que o Fluminense fazer o segundo. Então, se eles fazem 3-1, fica complicado para chegar. Não, eu falei o seguinte, se faz 3, a gente perde aquele jogo para aquele time de ontem, pois o time, não ia merecer passar de fase, não. Exatamente. Tinha que voltar, tinha que ir embora. A única coisa que o time deles tem de bom é uma correria muito grande que nós não temos. No outro jogo passado, a gente estava assistindo aqui o jogo dele, ele não correu aquele tudo, não. Lembra que jogo ruim? É que o Fluminense estava sem o meio de campo, né, Jorge? Então deu muita chance dele trocar passes longos. E duas bolas que foram no gol. Pelo amor de Deus. O segundo gol, pelo amor de Deus. Eu acho que o Fábio também colaborou. Não, teve uma coisinha lá, mas eu não sou fã do Fábio, eu não sou. Eu sou. Pois é. Então, assim, sou gamado no Então, o futebol é bom por isso, né? O futebol você tem que respeitar. E a entrada outro jogador que o senhor, Betão, muita gente não gosta. Eu gosto muito também. Samuel Xavier. A entrada dele, do Keno. O Keno sempre eu peço, né? Vocês estão de prova que eu falo que o Keno meio tempo. Eu também, o Keno não pode ficar fora do time. Não pode ficar o tempo todo. Ele rabisca em cima dos outros, não adianta que ele passe, ele tem correria. Outra coisa que o pessoal fala, a opinião do senhor, eu tenho uma opinião muito certa sobre isso. Muito ali, ó.
os melhores jogadores, como o Keno, que ele entra e faz a diferença. Você não acha que tem que entrar no início do jogo, depois do resultado feito, aí troca. Ah, mas eu falo o seguinte, Jorge, sabe o que acontece? Depende muito do estilo do adversário, sabe? Porque tem jogo... mas ontem, mais um bocadinho, ia pro brejo com... Foi necessária a presença dele, sim, com certeza, porque nós não temos jogador que parte para dentro. Por que não entrou no começo? Resolvia logo a parada? Aí que tá o negócio, porque o pessoal, quem joga futebol, quem já jogou futebol, sabe que o jogo de alta intensidade, você cansa muito. Eles correm quase 10 quilômetros a cada jogo, isso é muito, o atleta, ele fica desgastado, então cansa bastante. Haja visto que aconteceu com o Martinelli, que no jogo contra o Borussia Dortmund foi um dos melhores, e ontem ele estava horroroso. Sabe, o meio de campo não prestou, porque o Ganso não corre, o Ganso não marca. O Cano ontem também não jogou grande coisa. Pois é, o grande lance é que o Cano está vindo de contusão também. Né? Eu gosto do Cano, mas também gosto. Depois da contusão ele deu uma caídazinha. Então assim, o que eu acho é o seguinte, se o Fluminense formado, sabe, ele estando completo, ele tem que jogar o jogo dele, não o jogo do adversário. Então assim, se ele sabe que o adversário joga de contra-ataque, se ele sabe que o jogador dele joga de lançamento, ele tem que estar ciente disso. Foi o que o Renato fez contra o Borussia. E ontem, parece que o jogo estava ganho antes de entrar em campo. Sabe? Acho que ele teve um sapato alto ali. Um sapatinho, depois de uma... Aí depois que levaram o susto, o quê? Tá na hora de consertar o erro. E consertou o erro. O Renato foi feliz nas duas substituições primeiras que ele fez, que entraram muito bem. O Bernal entrou também muito bem. Né? Então, assim, pode mandar um agradecimento especial aí, o Bernal, pela camisa linda. Sim, com certeza. Pro nosso neto. O Bernal foi de uma gentileza muito grande, né? Abraçaço, super apertado pra ele. Nosso neto foi agraciado com a camisa número 5 dele. A gente agradece muito a ele. E que vem o próximo, né? Agora só falta mais um. Que vem o próximo. Ser o primeiro do grupo. Sim, exatamente. Você acha que seremos o primeiro do grupo? Nós somos atualmente. Eu acredito. Mas no que próximo sim. jogo que vai decidir tudo, né? Eu acredito que sim, porque o Fluminense agora tomou consciência de que ele não pode jogar com meio time, ele tem que jogar com um time inteiro. O time inteiro é o titular. Então ele tem que ter o titular e saber como o adversário vai jogar. Porque ele tem que neutralizar as jogadas deles, né? E o Fluminense fez isso só contra o Borussia. Contra esse time Hyundai, ele não fez. Ele esperou o time dele... Relaxou um pouco. Exatamente, ele esperou o time dele chegar na nossa área para depois saberem que eles correm muito. E é muito difícil você pegar um coreano que corre bastante. E nosso time não está preparado exatamente pelo fato de terem jogado muito forte contra o Borussia. Deixa eu fazer um pedido assim aqui, rapidinho, fazer um... Eu não gosto de fazer isso, mas tem que fazer, né? Pra pedir o pessoal para participar do nosso canal, se inscrever no canal. Sim, aí. Se inscrevam. Ela tá começando agora, tá no né? Se inscrevam no canal, gente. Dá aquela moral lá daquele like dá uma lá. Moral pro Jorge, sabe? Ele merece. Obrigado. Maneiro, a gente fala muito bem do futebol brasileiro. Sempre que possível, eu vou trazer seu futebol. Se é possível, eu estarei sempre com o Jorge para falar de futebol com vocês. É um prazer grande estar com vocês. Então participa aí, gente. Vamos dar uma moral para ele no nosso canal. Dá uma moralzinha, assim. Pô, dá um clique aí, não custa nada. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço pelo carinho. Valeu. Tamo junto. Valeu. Próximo do Fluminense, vamos com tudo. Se Deus quiser, para mais uma vitória. Quem sabe o título? Oh, glória. Super beijo a todos, um abraço super apertado. Valeu, mas muito carinhoso. a todos. Fiquem na paz, gente. Vambora.